Boa tarde a todos. Meu nome é Esmeralda Lisboa. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do grupo espírita, Casa Centro Espírita Jake, pelo convite de estar nesta tarde aqui maravilhosa para receber o nosso palestrante da tarde, Antônio Peroba. E você que está em casa, fique aí conectado conosco, porque eu tenho certeza que será uma tarde de muito aprendizado. E para falar desse tema, perdão e auto-perdão, eu vou trazer uma mensagem para que a gente comece a conectar com o tema. A mensagem diz o seguinte: perdoar é compreender a si mesmo e ao outro com quem estabeleceu um confronto. Ore para que o reencontro possa se tornar o ponto de partida para a harmonia que promoverá a paz. Todas as vezes em que você orar, inclua o perdão a si e às pessoas a quem, porventura, você acredita alguma agressão. Liberte o outro da necessidade de você perdoá-lo, endereçando-lhe boas vibrações em suas orações. Seu perdão pode ser sua própria alforria do desejo de prejuízo ao outro. Orar e perdoar é libertar-se das amarras que aprisionam a consciência pelo desejo de vingança. A cobrança na capitulação do outro, exigindo-lhe humildade e confirmação de seu erro, pode lhe custar harmonia interior. E para a gente, neste momento, conectar com a espiritualidade que está aqui presente, fazendo parte desse momento, pedindo para iluminar o nosso palestrante, iluminar neste momento a cada um de vocês que estão em casa, conectados para esse momento, levando o nosso amor a todos aqueles que precisam do nosso perdão, a nós mesmos, trazendo muita paz e harmonia. Que Jesus abençoe a cada um os seus pensamentos e os nossos corações, para que a gente abra a nossa consciência e tenha uma postura mais de amor nessa existência que aqui nós estamos. Que assim seja, e para a gente conectar, vamos colocar o vídeo agora do nosso amigo Glauco Andrade com sua música para que a gente possa refletir. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros,
companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Vamos receber o nosso palestrante da tarde com o tema Perdão e Auto-Perdão, agradecendo, a disponibilidade de trazer os seus conhecimentos, e vamos dar as boas-vindas para o palestrante Antônio Peroba. Seja muito bem-vindo, seu Antônio. Obrigado, uma boa tarde a todos vocês aí que nos acompanham. É um prazer estar aqui, nessa tarde ensolarada, finalmente, o sol está dando o ar da sua graça. Estávamos aí meio ressentidos da sua presença, Esse é um verão atípico que estamos tendo aqui em Salvador, Mas é realmente um prazer que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações e que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Eu pedi ao nosso querido Luciano aí que coloque o primeiro slide aí, a abertura, onde a gente fala do perdão e do auto-perdão, e que perdoar
consciência desses fatos, né? Então não existe esquecimento, o que existe é a ressignificação, ou seja, o olhar Agora de uma sim. forma diferente de todos aqueles fatos que, de alguma forma, nos afetaram na nossa existência, principalmente de uma forma negativa, né? Porque esses que a gente vivenciou de uma forma negativa podem trazer algumas sequelas, algumas condições que vão dificultar a nossa caminhada, né? E também diz ele que é preciso treinar, perdoar. A gente precisa ter um trabalho intenso, constante, de treinamento para poder atingir a esse objetivo. Não é algo que vamos internalizar por uma palestra, por um livro, né? Por uma vivência qualquer. A gente precisa fazer um trabalho intensivo de compreensão, de entendimento, de autoconhecimento para justificar a prática do perdão, né? Porque perdoar por perdoar, a maioria dos que aqui estamos encarnados nesse planeta não irá fazer, porque ainda não tem o conhecimento necessário, não tem a vivência necessária para entender as coisas do Espírito, né? Jesus nunca foi atual, nunca foi tão atual, aliás, quanto da sua fala de que cego que guia cego irão inevitavelmente cair os dois no fosso. Vivemos hoje uma cegueira com relação às coisas espirituais muito grande, muito intensa, e que faz com que a gente veja situações extremamente equivocadas quanto à atitude da maioria dos que habitamos esse planeta. Aí eu vou pedir para o meu amigo Luciano para passar o próximo slide, onde o nosso irmão Nazareno Feitosa fala que o perdão é um instrumento de evolução, que é o sacrifício mais agradável a Deus. E também que a falta de perdão está ligada ao orgulho e ao egoísmo, vícios maiores que dificultam a nossa caminhada. Nós já sabemos que o orgulho e o egoísmo, né, são os pais, né, de todas as outras viciações que ainda carregamos e precisamos trabalhá-las para diminuir essa nossa relação de apego às coisas materiais. E aí vamos para o próximo, meu amigo. Nosso querido Haroldo Dutra Dias, né, que traz a fala sobre o perdão, dizendo que é o remédio capaz de curar e libertar a alma, que é a condição para mantermos a nossa integridade psíquica. E nunca, em nenhum outro momento da humanidade, como nesse pandêmico, porque ainda estamos vivendo a pandemia, essa é a realidade, né? Notícias chegam, inclusive, que os gripários aqui de Salvador estão lotados, né? As pessoas estão queixando-se do atendimento que estão recebendo lá. Isso não é um sinal muito bom. No momento em que estamos recebendo uma nova variante, né, que já se espalha pelo mundo afora, que não sabemos efetivamente qual é, né, a sua eficiência na difusão do vírus, como ela vai agir. Aliás, tudo o que nós temos de conhecimento com relação à Covid é muito pouco, porque é um fato muito recente. A própria ciência ainda não consegue analisar profundamente as consequências de cada circunstância, de cada efeito colateral que o Covid propicia. Cada um tem uma aceitação, um efeito diferente do outro, o que comprova
a nossa individualidade enquanto seres, né? Então, não é uma coisa generalizada. Olha, esse vai ser o efeito colateral. Não, cada um tem um tipo de situação. Então, a gente precisa estar muito atento a essa circunstância que a gente vive, e o psiquismo das pessoas foi extremamente abalado com essa vivência da pandemia, onde a mudança foi substancial, onde muitos deixaram de ter até o seu meio de sobrevivência. E, evidentemente, a mente é o mais afetado nesse caso. E a falta do perdão é também um propiciador para as doenças da mente, né? Então, o perdoar nos ajuda a aliviar o peso e a ter mais equilíbrio mental, o que é de fundamental necessidade nos dias atuais, né? O próximo, meu amigo. Sabendo já dessa condição, do que significa o perdão e as necessidades que temos, nós vamos adentrar agora para o trabalho conosco mesmo, o trabalho do auto-perdão, que com certeza, meus irmãos, é mais necessário do que o próprio perdão. Explico. Jesus, quando sintetiza os 2 mandamentos, e ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu desejo, de toda a tua alma, de toda a tua vontade, com todos os teus recursos, e declara que o 2º mandamento se assemelha ao primeiro, e diz que o 2º mandamento é amar ao próximo como a si próprio. Ele nos coloca como agentes da ação de tudo o que nos ocorre. Somos nós aqueles que proporcionamos, através da nossa atitude, o resultado que estamos tendo nas nossas existências. Logo, perdoar-se é fundamental, até para que a gente possa também perdoar ao nosso semelhante. Porque só aquele que tem pode doar. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. Se você não se perdoa, você não vai conseguir perdoar o próximo. Porque a gente só dá daquilo que tem, daquilo que estamos repletos, né? E o auto-perdão é fundamental nesse nosso processo de evolução, porque ele afeta a compreensão de muitas situações, de muitos fatores que estão intimamente ligados às nossas experiências, não só desta existência, mas de existências passadas, aonde a gente não teve muito sucesso. Os bons amigos espirituais nos informam que estamos hoje no melhor momento da nossa existência, da nossa vida, que é a somatória das nossas existências. É como se fosse uma imensa novela onde diversos capítulos são vivenciados. Estamos num determinado capítulo e esse capítulo é o melhor que nós conseguimos chegar. Então, pelo planeta que habitamos, que é de provas e expiações, pela circunstância que a maioria vive nesse planeta, podemos, sem medo de ser feliz, apontar como as nossas reencarnações passadas foram não tão exitosas. Exitosas serão as próximas, porque estamos hoje construindo uma base, uma estrutura para sermos melhores no amanhã. Já despertamos, é um ponto importantíssimo, já percebemos outros valores, os valores espirituais. Já sabemos que a matéria é uma necessidade para a nossa evolução, mas sabemos também que muito ainda há de ser feito,
que ainda precisamos caminhar muito para poder atingir outros níveis da evolução. Então, o auto-perdão é fundamental para que a gente amplie essa base, para que a gente possa buscar a tão sonhada felicidade que todos nós almejamos. Então, vamos para o próximo. E aí a gente vê, fazendo uma analogia com as sementes, né? Já que todos somos semeadores, todos estamos levando as sementes que nos foram concedidas pelo Pai de misericórdia, e temos um trabalho imenso, temos um jardim imenso para semear nesse nosso planeta, né? Então, a gente entende que as atitudes equivocadas geram em muitas pessoas o culpismo, o sentimento, né, dos erros, de que a gente agiu de forma equivocada, né? E aí a gente fica triste, fica chateado, a gente se condena por ter cometido equívocos no passado, o que, de certa forma, né, nos coloca no patamar do orgulho, né? Já que nos falta a humildade de reconhecermos seres falhos, lembrando sempre que perfeição pertence única e exclusivamente a Deus. Nós todos somos perfectíveis, passíveis de atingir um nível de perfeição próximo ao nível de perfeição do Pai. Mas a perfeição plena é uma exclusividade de Deus. Então, não atingiremos jamais. Então, estaremos sempre com necessidade de aprendizado, porque até chegarmos no nível dos cristos que estão confabulando, que estão conversando, que estão agindo como Jesus nos demonstra, né? Quando ele fala, eu e o Pai somos um. Somos um em que sentido? Somos um no sentido de que comungamos com a mesma ideia, com os mesmos objetivos, né? Por isso Jesus veio até nós. Por isso ele é o modelo e guia para a humanidade, porque ele foi o emissário maior de Deus. Foi Jesus quem criou este planeta, quem elaborou este planeta a pedido do Pai. E ele nos governa e nos conduz para Porto Seguro. É verdade que ainda enfrentamos muitas ondas, né, que são pertinentes aos processos de evolução pelos quais estamos passando. Precisamos do aprendizado. E o aprendizado se dá com maior plenitude na vivência das coisas pelas quais vamos vivendo. Então, a gente não deve ficar cultuando a desculpa, né? O desculpismo, aquela circunstância onde a gente quer se eximir daquilo que a gente fez, né? Então, a gente tem que, ao contrário, trabalhar com uma ação responsável, né? Ou seja, mudando a nossa postura para com a nossa atual existência, as nossas atitudes, né? De nada adiantará fugirmos da responsabilidade, colocarmos a culpa sobre outrem, é muito comum, né? Apontar-se o dedo para a frente, esquecendo que esse que vai para a frente carrega também três que estão apontando para a gente, né? Já perceberam essa relação? Um para cima, um para frente e três para trás. Três está ganhando das duas situações. Então, a questão não está lá, a questão está aqui, está em mim. Eu tenho que trabalhar essa percepção de valor, de mudança, de transformação. O que eu fiz no passado foi feito. Não nos cabe querer fazer aquela colocação, né, de que, se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer exatamente o que eu fiz, né? Porque quando eu estava lá, naquele momento que me equivoquei, aquele conhecimento que eu tinha era suficiente para fazer aquilo.
Eu não sabia mais. Eu não conseguia enxergar além daquilo que eu enxerguei. Por isso agi daquela forma. Então, agora não. Agora eu já tenho um conhecimento mais amplo. Então, eu posso mudar a minha postura, eu posso mudar a maneira de agir e de ser. Não vou mais agir como agi naquele momento. Mas de nada adianta eu ficar remoendo aquela circunstância, porque ela já se foi. Né? O único tempo que existe é o aqui, o agora, o presente. O passado, como diz o próprio Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e refazer. O futuro, ninguém garante que vai existir. Quem pode garantir? Né? Esse que vos fala aqui, por exemplo, passou pela Covid. Uma médica conhecida me visitou no tempo que eu estava entubado e a informação por 2 noites consecutivas foi de que esperasse notícias negativas, de que provavelmente eu não sobreviveria. Mas aqui estou. Né? Poderia estar em outro lugar, poderia ter desencarnado. Então, como é que eu vou prever o futuro? Não tenho como. O que eu posso é viver o presente de forma a construir uma condição melhor no meu futuro. Provavelmente, estaremos daqui a 10 anos com uma visão diferente da visão que estamos hoje. Né? Vamos agir, então, aí a gente vai passar a pensar, puxa, naquela época eu poderia ter feito isso, 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 e não fiz. Mas com o conhecimento que eu tinha, o que eu poderia fazer é o que eu estou fazendo. Agora, quando eu tiver mais conhecimento, quando eu ampliar principalmente o autoconhecimento, aí eu vou poder fazer de forma diferente. Né? Então, é um contínuo processo de progresso. E o próprio Allan Kardec nos diz o quê? Que a evolução não dá saltos. Né? Então, a gente tem que ter persistência, treinamento, paciência e perseverança para continuar a nossa caminhada nos processos de transformação. Aí vamos para o próximo slide, né? E aí ele pede aqui que a gente reflita sobre algumas atitudes que a gente toma, né? De que adianta cravar espinhos plantados na própria carne. É muito comum vermos, no período da Semana Santa, alguns dos nossos irmãos que saem buscando o autoflagelo como uma maneira de perdão. Né? Eles chamam muita atenção aqueles que ficam com uns barbantes e uma lâmina na ponta e ficam se batendo nas suas costas, né? Autoflagelando, se cortando, sangrando, como se aquilo fosse resolver os problemas e fosse trazer a reconstrução do que ele havia feito. É um equívoco tremendo e um sinal de orgulho. Por quê? Porque ele se posiciona ali como se ele fosse melhor do que os outros, mais corajoso, né? Mais um homem de fé maior, porque ele se flagela, ele sofre a dor para poder ser perdoado. É mais ou menos como aquele que fica a vida inteira cometendo erros, cometendo deslizes, e depois ele passa, né, durante o período da extremoção, quando está prestes a desencarnar, ele pede perdão, aí o padre vai lá e o perdoa, e aí está tudo resolvido. É um grande erro, um grande engano, né? Não existe isso. A gente vai responder pelas nossas atitudes boas ou equivocadas. É necessário, né, o processo da nossa transformação, da mudança, do reconhecimento do erro, né, do pedido de desculpas e da reparação. Não há outro caminho. Precisamos fazer assim para poder reparar aquilo que a gente fez errado. O diferencial é que não precisamos fazer pelo sofrimento, né? A gente pode fazer essa reparação através do amor, doando o nosso amor em favor do nosso próximo, de forma que a gente possa modificar a estrutura das nossas imperfeições e nossas
dívidas. Então, vamos aí para o próximo slide, por favor, meu amigo. Né? Não podemos vivenciar, né, a nossa existência deixando, né, de reconhecer as nossas falhas. Precisamos assumi-las e trabalhar, né, principalmente com um cidadão muito teimoso chamado ego, né, que se a gente der corda, ele infla, e tem muita gente por aí com o ego bem inflado, né? E aí a pessoa se acha, a pessoa pensa que está acima dos outros, inclusive, né? E aí vai ser levada a essa condição de desequilíbrio psicológico. A sua mente vai trabalhando de forma equivocada, né? Vai trabalhando com percepções de valor totalmente diferentes dos valores reais da vida espiritual. Então a gente precisa tomar cuidado para não deixar, né, que o ego tome conta da nossa existência, né? Ele trabalha contra. Se você deixar, você vai assumir os velhos hábitos do passado, né? O orgulho, o egoísmo, as vaidades estão aí para mostrar isso para todos nós, né? O quanto a gente precisa do autoconhecimento, o quanto a gente precisa saber, da nossa realidade. Então, pedir que ponha o próximo quadro, né? E aí é onde a gente vê que a última opção, a da ação responsável é o caminho seguro, é uma atitude proativa, né? De buscar o quê? Refazer a nossa trajetória, refazer o nosso plantio, né? Estamos aqui para isso, para transformar aquilo que não foi bem executado. Nem sempre conseguimos na sua plenitude, mas precisamos nos esforçar, trabalhar para transformar as nossas atitudes, buscar a fala de Santo Agostinho, que nos recomenda ao final do dia uma análise daquilo que fizemos durante aquele dia, que a gente analise e que, se chegarmos à conclusão de que as nossas atitudes seriam recebidas muito bem por nós se alguém agisse da forma que agimos para com o próximo, então está tudo certo, né? Mas, caso contrário, é necessário que a gente modifique a nossa postura, que a gente modifique a nossa atitude para com o nosso semelhante. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E essa consciência só se faz, só se dá através do autoconhecimento. Precisamos conhecer quem está verdadeiramente comandando esse corpo físico, porque nós não somos esse corpo físico, nós somos um ser milenar que já tivemos diversas experiências, que estamos tendo mais uma experiência espiritual em meio à matéria. Mas a ideia, o objetivo é transformar, é evoluir, é superar, é provar ou espiar aquilo que não ficou bem resolvido na nossa própria consciência. Então, vamos buscar esta evolução através do autoconhecimento. E autoconhecimento, a gente pode usar algumas ferramentas que nos foram concedidas, tais como a meditação, né? A meditação é maravilhosa, a gente buscar o encontro consigo próprio, tirar alguns minutos do dia, pela manhã e à noite, para poder refletir, para poder prestar atenção na nossa respiração e assim desfocar dos nossos pensamentos que virão, porque eles são teimosos, eles virão. Nós somos uma máquina pensante, temos milhões de pensamentos diários, então a gente precisa treinar, trabalhar para amenizar, aplacar essa constância desses pensamentos. E qual o resultado disso? Que a gente vai percebendo outros valores, a gente vai se conectando com os nossos guias espirituais, a gente vai ficando mais em paz conosco mesmo. Então, a meditação é uma ótima ferramenta, assim como a oração.
também, assim como a prática do Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. É esse mantra que tem uma energia poderosa de modificar com a sua prática e com as práticas que ele propõe, né? Modificar o contexto do da dissensão, né, daqueles momentos infelizes que tivemos e que leva-nos à necessidade de exercer o perdão conosco mesmo e também com o nosso semelhante que nos agrediu. E quem nos agride, só agride porque está doente, né? Se a pessoa está sã, ela não vai cometer uma agressão, porque ela está com equilíbrio. Quando ela está desequilibrada, aí realmente fica difícil. Então vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver que o sentimento de culpa, ele tem uma parcela imensa com relação a todo esse processo de desequilíbrio mental, né, a todo esse processo de falta de auto-perdão. Quando cultivamos a culpa, adentramos pelo caminho da tristeza. E o caminho da tristeza é extremamente perigoso, né? Vamos aí para o nosso próximo slide, quando a gente vê, né, que a culpa é a falta da prática da humildade. Vamos lembrar a passagem do grande aniversariante deste mês, que deveria ser comemorado diariamente, né? Jesus, governador do planeta, que já era Cristo quando Deus entregou a bola de fogo para ele criar esse planeta. Ele veio até nós, né? E ele, num exemplo maravilhoso de humildade, nasceu aonde? Nasceu na manjedoura, no estábulo, onde os animais eram recolhidos, né? Então, ele, governador do planeta, poderia nascer no berço de ouro, aonde ele quisesse. Escolheu nascer ali, naquele estábulo, como símbolo máximo da sua humildade perante a Deus e a todos nós. E ainda abre o Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E o pobre pelo Espírito é aquele que já se desapegou das questões menores da matéria, é aquele que já tem consciência da sua condição de ser espiritual, ser um espírito imortal. Imagine, com essa consciência, deveríamos agir de forma adversa dessa forma que agimos, né? Porque se eu sei, se eu tenho consciência de que eu sou um ser imortal, eu sei que a minha existência, a minha vida, não se acaba, né? O que acaba é a existência neste corpo físico que me serve, né, para que eu possa guiar os meus passos. Não teríamos medo da morte, né? Como muitos espíritas têm, imagine, eu sei que não é o caso de vocês, mas muitos espíritas têm medo da morte, né? Então a gente precisa trabalhar, né, essa questão do sentimento de culpa, essa questão do sentimento do apego, né, essa questão do sentimento de querermos ser maiores do que verdadeiramente somos. Então, temos o próximo slide aí, onde a gente vê, né, que a gente gera com essas situações diversos estados que não trazem nenhum tipo de benefício para a nossa economia, mental, para a nossa economia de saúde física e espiritual. A gente não tem nada de interessante, a gente só traz coisas desagradáveis, né? Quando cultivamos esse sentimento da culpa, quando cultivamos o sentimento da falta do auto-perdão, a síndrome do coitadinho, comigo não dá certo, eu não mereço, eu não posso. Nós somos divindades, somos filhos de Deus. Como filhos de Deus que somos, merecemos sempre o que há de melhor para a nossa própria existência. Então, a gente precisa se atentar a este detalhe. A gente precisa estar consciente disso, né? Vamos aí para o próximo slide, onde a gente vê
onde iremos aportar com os sentimentos da falta do auto-perdão e do sentimento de culpa? Vamos cair na depressão, né? A depressão que hoje assola a humanidade, e inclusive a nossa juventude. Muitos estão aí sendo tratados, né, nos consultórios de psiquiatras, tomando medicações fortes, porque não conseguem se desvencilhar do sentimento de culpa que trazem já de outras existências, né? E aí vão vivenciando isso sem até saber, levando a conexão com espíritos obsessores e também com a sua própria auto-obsessão, aonde ele vai ficar, né, gerando sentimentos e pensamentos negativos, fomentando essa fonte negativa em seu viver. E aí não tem espaço para crescer. Muitas vezes são levados, inclusive, ao suicídio, né? É uma coisa terrível, porque nem o corpo é nosso. Extirpar a nossa vida orgânica é um grave crime que cometemos contra as leis divinas. Vamos aí ao próximo slide, né? Onde a gente tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 192. Pergunta Kardec aos espíritos: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E os espíritos respondem parte da resposta: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Logo, nós teremos que ultrapassar diversas etapas para atingirmos o nível da evolução. A gente ainda está um tanto quanto distante, né? Eu costumo brincar dizendo que aquela imagem da escada de Jacó que aparece, né, ela tem muitos degraus ainda acima das nuvens que a gente vê, né? Então, ainda temos uma caminhada um pouco longa, né? Vamos, então, no próximo slide, onde a gente vai ver, né, a questão do orgulho, do perfeccionismo que assola muitas pessoas, né? Que assola a raça humana, o egoísmo, o orgulho e as vaidades ainda tomam conta de muita gente nessa nossa encarnação, né? Isso realmente é um problema, porque são vícios graves que nos fazem permanecer nesse estado ainda de provas e expiações que está se acelerando para o processo de regeneração. Então, podemos dizer que muita gente já não terá possibilidade de reencarnar nesse planeta. Que será levado para outros planos, né? Vamos para o próximo slide, né, que nos diz aí que a gente exercer o perdão para conosco é não nos importarmos com o que a gente foi, né, mas, né, implementar a renovação que a gente está tendo a oportunidade de fazer agora neste momento, né? Então, vamos nos atentar e buscar o progresso que a gente veio buscar aqui, através da mudança da nossa postura, através da mudança das nossas atitudes. E qual é a origem de todos esses processos de culpa, dessas situações que estamos vivenciando? Vamos pedir o próximo slide, onde a gente vê que a origem de tudo isso está contida na raiva, que é um sentimento que nós carregamos, todos nós temos, né? De repente, em determinados momentos, a raiva. A questão não é ocultá-la, né? A gente precisa aprender a acolher a nossa sombra, né? Não vamos ocultar, não vamos rejeitar aquilo que nós temos. Vamos tratar, vamos trabalhar, vamos equilibrar essas energias, né? Então, vamos aí para o próximo slide, onde a gente vê que é um sentimento que a gente tem pertinente à nossa insegurança, à nossa instabilidade, né? À nossa frustração. Quem é que não tem frustrações, né?
Hoje em dia é impossível uma pessoa que não tenha frustrações. Infelizmente, muitas crianças são educadas de forma a ter tudo. Só que a vida é exímia cobradora e os seus pais não vão acompanhá-lo, né, por toda a sua existência, fazendo com que todas as suas necessidades sejam acolhidas. Eles vão ter que enfrentar suas dificuldades, suas decepções, suas frustrações, né? Divaldo Asteve, Maria Teresa de Calcutá, Armandus, enfim, né? Chico, todos temos. Precisamos trabalhar essa aceitação de que nem tudo será como a gente deseja, né? Um outro aspecto que fomenta a raiva é o desejo de vingança, que é terrível, né? Que significa ignorância para com as leis divinas, né? Que a gente precisa trabalhar esse desejo de vingança praticando o perdão. E para perdoar, a gente precisa se auto-perdoar, né? Quando a gente se entende como ser espiritual em evolução, a gente entende que aquela agressão do outro, né, foi uma agressão que não merece a nossa reação, que merece a nossa ação, que merece que mostremos a outra face, a face interna, a face evoluída, né? Outro aspecto também que fomenta a raiva é a inveja, né? Jesus narra algumas parábolas, principalmente a do filho pródigo e a do trabalhador da última hora, onde demonstra nitidamente a questão da inveja, em que não é o fato do outro ter o mesmo que eu tenho, é o fato de não querer que o outro tenha, né, aquilo que eu não tenho. Fica muito claro isso na parábola dos trabalhadores da última hora, quando aqueles que iniciaram a jornada primeiro, vendo que o senhor da vinha paga o valor que havia acertado com eles para aqueles que chegaram por último, se acham credores demais. E aí, quando o senhor paga a mesma quantia, eles se chateiam porque trabalharam mais do que os outros e receberam o mesmo. Mas foi isso que foi acertado. Era esse o salário combinado. Então não havia motivo para receberem mais. Não é verdade? Então, precisamos trabalhar isso. Vamos aí para o próximo slide, onde a gente vai ver que o ego, né, realmente ele faz com que muita coisa negativa acabe acontecendo em nossa mente, né? Que a gente precisa trabalhar esses aspectos. Indo ainda para o outro slide, a gente vai ver a questão do instinto de superioridade. Muita gente se acha melhor que o outro. Não é porque alguém está morando na rua, não é porque alguém está debaixo do viaduto e não tem um lar, que ele é pior ou que é melhor do que qualquer um de nós. Somos todos irmãos. A diferença é que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu objetivo a ser tratado nessa encarnação. Então, ele acabou, por um fator ou outro, indo ter essa experiência, que com certeza irá enriquecê-lo, né, na aquisição da sua consciência, se não agora, num futuro até reencarnatório, mas irá com certeza usufruir dessa existência. E a nós outros, que não estamos nessa condição, nos dá a oportunidade de estender a mão e auxiliar aquele que mais necessita, porque tudo está muito bem organizado para a evolução de todos que aqui nos encontramos. E se isso não ocorre, é uma falha que parte de nós. Vamos então para o próximo slide, que é a pergunta do Livro dos Espíritos, no número 886, que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus. Então, a gente vê que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? É uma necessidade que nós temos. Vamos, então, para outro slide, onde a gente vai ver que o perdão é terapêutico, né? Que as pessoas
que não perdoam adoecem com mais facilidade, né? Porque a gente fica com a mágoa dentro do nosso ser. E mágoa é má água. A água que fica empoçada, parada, cria bicho, cria doenças, cria mau cheiro. Assim também funciona a água que fica parada no nosso interior. A mágoa que retemos, ela vai nos adoecer. E isso não é bom. Vamos então ao próximo slide, né? Que diz: quando a gente passa a odiar alguém, a gente está perdendo a nossa vida focando na vida do outro. E rapidamente passamos aqui para a pergunta 258, que os Espíritos dizem que a gente planejou e que a gente estava consciente daquilo que ia enfrentar e que estamos na melhor condição, né? E no próximo slide, a gente vê que na Terra, segundo Raul Teixeira, existem injustos, né? Sim, porém, não existem injustiçados. Se alguma coisa me acontece, há alguma motivação justa para isso. E aí vamos, né, para o próximo slide, que está dizendo aqui: quando estiverdes orando, perdoai, né, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Está lá na oração que Jesus nos ensinou, né? Então, vamos aqui para finalizar com Alberto Almeida, né, dizendo que a minha infelicidade não é o resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim, né? Então, que a gente perceba, né, de que o problema não é entre eu e o outro, o problema é entre eu e Deus. Aquilo que ele me fez é problema dele. Se não me pertence, eu não vou aceitar, né? Vou refazer essa percepção e caminhar entendendo a dificuldade do outro, né? Mas eu vou fazer a minha parte, eu não vou me magoar, eu não vou aceitar. Então eu vou caminhar para um dia nem precisar perdoar, porque eu não vou levar em consideração o mal que me fazem. E aí, meu querido amigo Luciano, o último slide, por favor, né, que a gente já está em cima da hora, onde a gente encontra a figura do meigo, terno e doce e rabi da Galileia, que está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que a gente possa, principalmente nesse mês, principalmente por sermos cristãos e espíritas, internalizar Jesus em nossos corações e segui-lo, seguir os seus passos, agir como ele agiu, para que a gente possa em breve estar sendo acolhido por ele, né, nos altos planos celestes, para que a gente possa exercitar o perdão e principalmente perdoar-se, porque somos imperfeitos, o que não significa que vamos repetir os erros. Que as bênçãos de Jesus iluminem a todos vocês, não só hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Obrigada ao palestrante, nosso irmão Antônio Peroba. Que bom que você está aqui conosco, né? Que não partiu aí para o mundo espiritual, porque a gente tem muito que aprender. Foi assim um momento incrível que você trouxe muitas reflexões sobre o perdão, uma voz forte, firme, que nos impulsiona a buscar mais, né, sobre o assunto, refletir. E isso, né, realmente abre a nossa consciência, né? Para que a gente possa aprender mais sobre o perdão. E, na verdade, é realmente ressignificar, né? Ressignificar algumas questões dentro da gente. A partir do momento, como você falou muito bem, do autoconhecimento, eu arrumando o que está dentro de mim, inclusive me perdoando, vai ser mais fácil eu lidar com o externo, né? Com as pessoas, o perdão, a forma que eu vou acolher tudo isso dentro de mim. E esse tempo que a gente tem aqui, tirar esse tempo para a gente, né? Pelo menos meia hora, 1 hora por dia, para que a gente possa estudar, porque através do conhecimento é que a gente vai se libertando. E de antemão, acho que você falou tudo sobre o perdão de forma fantástica, né? E de antemão agradecer realmente a sua presença, o seu conhecimento.
A gente sabe da disponibilidade de um palestrante, de estudar, né? De formatar todo um assunto para trazer da melhor maneira possível para que a gente possa transformar as nossas vidas. Então, a gente só tem que realmente agradecer. O Centro Espírita Jeik agradece a sua participação. Espero que você volte mais vezes, né, para falar sobre o perdão ou um outro tema. Com certeza você deve ter muitos outros temas aqui para trazer. E agradecer a sua participação e que a gente aí busque realmente o autoconhecimento, que através do autoconhecimento é que a gente vai transformar as nossas vidas para ter uma vida mais feliz, porque a gente merece, né? Gratidão. Agradecer também a Celso pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos, né, partir para ir para o nosso encerramento. Agradecendo primeiro a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui, a você que está em casa, conectados aqui com a gente, aprendendo, colocando um pouco da sua energia em vibração, e aí a gente pede vibração neste momento pelo planeta, por todos aqueles que estão doentes, nos leitos dos hospitais, que recebam essa energia do amor, né? Que aqueles que estejam com o coração ainda ferido pela falta de perdão consigo e com o outro, possam receber as nossas vibrações em forma de oração. Receba uma rosa, a rosa branca, a rosa da transformação, do amor dentro de cada um. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O nosso muito obrigada. E para fechar a nossa tarde, vamos colocar mais novamente uma música para encerrar do nosso amigo Glauco. Que assim seja. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova. Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a
nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração.